E a gente entende agora por que é que os vasos sanguíneos, a nossa circulação, precisa ser bem cuidada. Gente, eles são responsáveis por encaminhar sangue, oxigênio, nutrientes a todos os tecidos e órgãos do corpo. É muito importante que o fluxo sanguíneo seja favorecido por vasos em boas condições. Pensa, é o que vai mexer na gente por inteiro. A gente não pode ser negligente com nada que afeta o nosso aparelho circulatório. As consequências podem ser desde um inchaço, quando a gente não cuida, e, infelizmente, até de um infarto, dependendo de onde o vaso afetado esteja. A produção preparou um VT para a gente introduzir esse assunto e já eu falo com o senhor especialista. Vamos lá. O sangue é responsável pela distribuição de nutrientes, hormônios e oxigênio por todos os tecidos do nosso corpo. Além disso, ele ainda recolhe os resíduos produzidos pelas células, filtrando-os nos rins. Sendo assim, a má circulação sanguínea pode prejudicar a saúde do indivíduo, causando diversos tipos de doenças. Além das famosas varizes, a má circulação do sangue está associada a doenças como insuficiência cardíaca, trombose e até alterações cerebrais. Vamos saber mais sobre o assunto? É isso aí, eu encomendei essa pauta, falei, vamos falar sobre esse assunto, porque outro dia veio aqui uma médica geriatra e ela falou que, inclusive, o mau funcionamento do nosso aparelho circulatório pode afetar a nossa memória. E tem tanta gente hoje preocupada com a memória, né? Porque é uma das consequências do Covid. Infelizmente, as pessoas estão sentindo muito déficit cognitivo. Vamos tentar entender se é só a memória, se são outras partes também, se é o nosso corpo todo. O vídeo já ilustrou bem, mas a gente continua perguntando, instigando o assunto com ele, que entende bastante sobre o que a gente vai falar. Vamos lá, nosso querido angiologista, cirurgião vascular, doutor Fernando Bacalhau já está aqui. Muito obrigada por ter vindo. Olá, Uma obrigado honra eu. Obrigado te receber, demais, viu? Obrigado. Doutor Fernando eu posso falar que é o nosso angiologista e cirurgião vascular, porque ele cuida aqui ele cuida da Rede Vida, gente. E se a gente hoje tem saúde vascular, a gente deve muito a ele, porque ele realmente é excelente. Obrigado por você me chamar. Estou lendo seu livro. Tem que agradecer. Quero falar publicamente para o pessoal comprar. Comprei para minha mãe também. Ainda não acabei ainda. Mas eu achei muito legal, porque tem muito exemplo, né? Tem coisa que é teoria, que você vai vendo, mas tem a prática. Você fala, olha, e faça isso, e tem aquilo e tal, para você, o caminho da felicidade, né? O caminho, poxa, é um livro gostoso de ler, que você vai lendo assim. Só não acabei porque não dá tempo, mas... Nossa, mas muito obrigada pelo feedback, eu fico muito feliz. Sabe que quando a gente escreve livro, não sei se você já escreveu algum livro? Não. Mas eu, pelo menos, né, eu escrevo sem muita pretensão, sabe? Até com muita humildade, eu falo, puxa, quem sou eu, né? E eu até explico que aqui eu coloquei o que eu aprendi com vocês, médicos, psicólogos, psiquiatras, sentados aqui, né? Vocês me passam muita informação. E eu, se hoje me considero melhor que ontem, eu realmente devo a cada um dos entrevistados aqui no programa. E muito prático, né? Muito prático, não é só teoria, não. Você fala, olha, mas acorda, faz isso, usa tal coisa, faz tal coisa, seu dia melhora, você fica melhor que ontem. Que legal, né? Obrigado. Doutor. Mas vamos lá. Eu sei que também meu aparelho circulatório está melhor do que ontem, né? Sim. Que a gente foi tratando. Realmente foi como eu introduzi. Ele é o responsável por mandar nutrientes, minerais para o nosso corpo todo. O corpo todo, exato. Olha, Cláudia, os problemas circulatórios, as complicações circulatórias não podem ser ignoradas, né? As complicações estão cada vez mais frequentes. Infelizmente, a gente está numa fase, num momento em que está muito mais frequente, a incidência muito mais comum nos nossos hospitais e a gente não pode ignorar esse tipo de doença circulatória. Nos programas anteriores que eu vim aqui, eu até sempre falava, olha, nós estamos operando menos varizes, operando cada vez menos os pacientes. Só que a gente está numa fase agora que a gente está voltando, dando um passo atrás, Cláudio. A gente está numa fase agora de que os pacientes pioraram, não estão se cuidando. Vou dar um exemplo. IAM está com 52% das internações hospitalares. Peraí, o que é IAM? IAM é o infarto agudo do miocárdio, que é uma complicação da circulação cardíaca. Por quê, Cláudio? Antes, as doenças infecciosas estavam muito mais frequentes. Decaíram, graças a Deus, mas os casos das circulações
estão piorando. E será por quê, doutor? Olha, Cláudio, principalmente por fatores modificáveis, sabe? Alguns fatores ambientais. Primeiro, obesidade, diabetes, hipertensão, sedentarismo. Sabe que eu recebi uma informação essa semana de que o brasileiro, que já me deixava apavorada de ocupar o segundo lugar no ranking de obesidade, passou a primeiro lugar. É muito sério isso, né? É muito importante, principalmente, Cláudia, por fatores modificáveis, né? Então, 52% de doenças cardíacas. O AVC, você estava falando da demência, tudo. O AVC é a segunda maior causa de internação no pronto-socorro hoje, 46%. E a doença da trombose, que é a doença que eu mais cuido hoje, está com 36% de internação, que era uma doença que a gente não internava mais, que a gente anticoagulava em casa. Agora, isso pode ser uma consequência da Covid-19? Pode ser, Cláudia. A gente não sabe direito. Vacina também, cada pessoa reage de uma forma. E o principal, as pessoas pararam um pouco de se cuidar. Então, a pessoa com varizes na perna, ficou mais sedentária, ganhou um pouquinho de peso, não está correndo atrás, diabético, hipertenso, fatores modificáveis, assim. Então, a gente tem que ficar bastante atento. É o que eu falo toda vez, no programa anterior a gente falou, diagnóstico precoce. Tá com a perna diferente, fica a dica ao pessoal em casa, uma perna está de um jeito, a outra do outro, procura ajuda, chama. Hoje, por Instagram, uma mensagem, a gente consegue dar uma orientação, indicar. O seu programa passa no Brasil inteiro, então às vezes chega uma mensagem de uma cidade longe, mas às vezes um direcionamento ajuda muito. Eu trouxe até uma foto que eu gosto bastante, era uma foto que tinha no hospital que eu fazia residência também, se o pessoal puder colocar, só para ilustrar como toda a circulação se conecta, sabe? Tudo se conecta. Essa? É a próxima. Então essa também, toda a circulação se conecta, essa é uma outra também. Essa foto eu trouxe, aproveitando que ela está aí, Cláudio, para mostrar que a gordura, que é um dos fatores complicadores, ela está no meio da artéria. Então a pessoa acha que aquela gordurinha, ela comeu, aí se mexeu, foi embora. A gordura, ela está entre as camadas das artérias. Então a pessoa não sente nada, é uma doença assintomática. Entre a camada mais periférica e a mais interna, ela acaba realmente estreitando, diminuindo o fluxo sanguíneo e por isso que dá esse tipo de problema. Se ela puder passar uma outra imagem, acho que estava antes dessa. Então, essa é a circulação mais encefálica, cerebral. Ela vai se ramificando desde as carótidas, vai se ramificando e qualquer lesãozinha, nem que for pequenininha, acaba também dando problema. Passa outra, era uma que está com... Essa que eu acho legal. Essa ficava na nossa clínica, porque qualquer arterinha, para você tirar uma gotinha de sangue ali da periferia, há uma comunicação de toda a circulação. Então, a pessoa que se cuida como um todo, ela está sempre bem. Isso é real, É verdade, é desse jeito. E é engraçado que a gente sabe que mas quando a gente vê, a gente é uma outra característica, né? A gente vê que são capilares, coisas microscópicas, até debaixo da unha. Para você tirar uma gotinha, você tem que estar todo saudável, todo bem. E aí, quando também não está tão bem assim, cai nas complicações que você falou, demência, fraqueza, cansaço, fadiga. Às vezes a pessoa está cansada, não sabe explicar, não sabe transmitir em palavras aquele sentimento que ela tem. Quer dizer, de repente tem um monte de gente aí que está com problema circulatório e nem imagina. Que pode resolver. Porque o que tem de gente cansada, né? Você está cansada? Porque eu tô ouvindo todo mundo muito cansado, e todo mundo muito esquecido, e todo mundo muito desanimado, muita gente com dores pelo corpo, principalmente pelas pernas. Hoje é terça-feira, o programa vai ficar gravado no YouTube. Hoje é terça, não é quarta? Hoje é quarta-feira, exato. Na sexta-feira, a gente atendeu um moço de 31 anos, Cláudio, 31 anos, com essa lesãozinha no coração, é aquela da primeira foto, obstrutiva. O que aconteceu? Ele aos 40 eu me cuido. É mais novo, 31 anos. Aí chegou no pronto-socorro, colheu exames de sangue e viu que tinha isquemia do coração. Levou o cardiologista, viu na internação, precisou fazer um cateterismo.
está indo bem, porque ele é jovem e tem reserva. Mas eu tenho uma pergunta, evitável. por que ele chegou lá para fazer isso? Fatores familiares, então toda a família dele tem colesterol alto. E o colesterol só hoje não vai fazer tanto problema. Claro, você deixou... Mas ele passou mal, por isso que ele foi ao Passou mal e foi hospital? ao pronto-socorro. E o que ele teve? Porque assim, a gente quer saber, né? Porque às vezes a gente sente algum... Como é que é esse passar mal? Esse paciente, ele teve sintoma cardiológico, um aperto no peito, sintoma clássico do coração mesmo, e já procurou o coração com palpitação, procurou pronto-socorro com palpitação no coração, com mal-estar e fraqueza. Aí fez os exames e viu a lesão. Engraçado que você abriu o programa, Cláudio, com uma mensagem que me tocou muito. Nem tudo que é ilícito, nem tudo é proibido, mas nem tudo me convém. Poxa, eu queria fazer esse link na prática com tudo que a gente está falando, porque às vezes a alimentação não é proibida. Você não pode, tudo bem comer um pouquinho a mais, comer aquele, mas o paciente com muita massa, muito pão, muita farinha branca, muita gordura, muito álcool, junto, acaba tendo complicações evitáveis. Todas as pessoas podem usar, por exemplo, aquelas meias específicas para as pessoas que às vezes têm um problema de circulação, essa coisa toda, é indicado, não é indicado? Como é que funciona essas meias A de meia compressão, pergunta, né? é para todo mundo, doutor? Não, Obrigado. Não, obrigada, Paulinho. Todo mundo que tem doença venosa pode usar, mas todo mundo não. O paciente que tem problema arterial, falta oxigênio no sangue, né? Então, todos os pacientes precisam de uma taxa de oxigênio no corpo inteiro regular. Então, aquele paciente que tem uma artéria entupida, vai mal com a meia elástica e faz isquemia, que a gente chama. Olha! Precisa de indicação. Agora sim, uma trombose, putz, legal, muito bem. Varizes, nossa, ajuda bastante. Mas trombose e obstrução não é a mesma coisa? Nas veias sim, Cláudio, porque as veias é o caminho que o sangue faz do pé para o coração. Agora, se estiver faltando o sangue do caminho de ida, do fluxo de ida do oxigênio, e eu ainda apertar mais com a meia, vai faltar oxigênio para os dedinhos, o paciente passa mal, sente muito mal, não vai bem. Agora, se a gente tiver uma trombose, que é o caminho de volta, a veia acaba distribuindo, né? A meia somada com a veia boa, ela vai se distribuindo o sangue. Por isso é que a gente tem que fazer exames, porque isso só dá para ver através de um exame. Exato, tem que ver. Qual é esse exame? O ultrassom é o primeiro, né, que vai muito bem. Muitas vezes o fleboscópio, a fleboscopia, ajuda bem. E tem, hoje a tomografia a gente consegue fazer também. A gente falou, Cláudio, de bastante coisa séria, assim, na primeira parte, mas a gente não está aqui para aterrorizar, a gente quer dar dicas para isso, né? Então as pessoas falam assim, nossa, Fernando, qual que é a primeira pergunta, qual que é o primeiro passo para eu sair dessa roda, né? Para eu ter saúde e tal? Então é se mexer, se mexer. Então, às vezes você parado, erguendo as pernas, movimentando, tudo, caminhada, acordar cedo, tomar o sol da manhã, uma vitamina D natural, alimentação saudável, não comer na rua, né? Comer uma alimentação boa também, é o primeiro passo. Quem tem fatores familiares, uma avaliação precoce, procura um médico na sua cidade aí tudo, para poder fazer um check-up. Hoje a Sociedade de Pediatria, Cláudio, está pedindo para as crianças acima de 8 anos já fazer os exames do colesterol, triglicérides, para ter uma adolescência com saúde também. Maravilha. Porque acaba entrando com uma adolescência bem legal, bem saudável. Você falou do geriatra no outro bloco. Muito legal, muito legal. A gente perde isso durante a vida. Então, com nossas filhas a gente leva lá no pediatra e vai. Aí na adolescência a gente esquece, aí para. E a gente esquece de ter o seu médico que vai te acompanhando, E o né? geriatra, gente, não é médico de velho, é médico de adulto. E vai acompanhando. Bota isso na sua cabeça, é médico de adulto, tá? Exato. Precisa ter. Porque você tem que comparar você, Cláudio, com você mesmo, né? Então, como é que eu estava 6 meses atrás? Você falando, tem que estar sempre melhorando, sempre um passo à frente. Sempre, quando você volta lá no geriatra, não é todo mês, né? De vez em quando, você fala, poxa, estou melhor, estou me sentindo mais disposta, estou saindo desse ciclo do mal. Essa é a primeira pergunta, né? E a segunda pergunta que as pessoas me fazem muito, Cláudio, poxa, não precisa virar atleta. O que eu faço de atividade física? Então, se você tiver 15 minutos no seu dia,
para você fazer uma atividade regular que aumente o batimento do coração, putz, muito legal. Então, você caminhar 15 minutos, às vezes você descer um ponto antes, né? Parar no estacionamento mais longo. Eu tenho uma história engraçada. Eu trabalho no hospital a garagem fica no subsolo do prédio, né? E eu, por algum motivo, acho que essas coisas de Covid, o estacionamento passou a um quarteirão. Criou um bafafá no grupo, porque os médicos não queriam caminhar, porque é perigoso, porque é arriscado. Não, a gente, na verdade, não queria caminhar esse quarteirão, a gente queria parar o carro ali. Então, coloca na sua rotina pequenas estratégias que fazem você se mexer um pouquinho mais. A hora que você vê no final do dia, você mudou o seu hábito. Precisa, viu, gente? Olha, vamos para as perguntas. Agora, a Amanda quer saber. Linda, boa tarde. Boa tarde, Amanda, linda. Minha mãe operou varizes e diz que não pode tomar anticoncepcional. Verdade. Será que eu corro esse risco de ter algo? Obrigada. Corre sim. Existe um fator que é um fator hereditário, que pode ser as trombofilias. O que é isso? Algumas pessoas têm o sangue um pouquinho mais viscoso que as outras. Então, homem, mulher, qualquer pessoa. Só que nas meninas, quando ela toma um anticoncepcional, ela tem mais um componente circulando ali. Então isso, somado com essa trombofilia, fatores genéticos, no final da equação, aqui no final, ela pode ter alterações na viscosidade sanguínea. Você perguntou qual o exame que faz esse? Exame de sangue, exame de coagulação, fator de trombofilia. Isso é importante porque para viajar, fazer viagens prolongadas, daqui a pouco ela vai querer parar o anticoncepcional, ter filho, precisa estar bem também com a sua circulação e pode sim. E a primeira coisa, se olhar, principalmente essa região da panturrilha, da batata da perna, se essa... Lembra do desenho da gotinha de sangue? Às vezes a gente olhando e vê que uma perna está diferente da outra, aí você fala, olha, preciso de ajuda, preciso dar o primeiro passo. Maravilha. Obrigada, Amanda. Próxima pergunta da Aparecida Malaman. Fiz carga de safena, tirei da perna esquerda há 13 anos atrás. No dia da cirurgia tive síndrome de compartimentação. Fiz facetomia. Por que, doutor, eu tive isso? Esses são os casos de doença arterial. Aquela pergunta que ele acabou de fazer, a primeira pergunta. O sangue vai num caminho de ida com o oxigênio e volta com o CO2. O oxigênio é vital para nós. Quando há uma lesão arterial, é incompatível com a vida. Então, a pessoa tem aquele paciente que eu falei de 31 anos que não teve oxigênio no coração, então tem a dor ou mal-estar. Provavelmente, essa paciente tirou a safena e usou ela de enxerto em algum outro local. Essas doenças arteriais não tem um porquê, não tem um motivo, ela não pecou, ela não fez nada de errado, as pessoas ficam doentes, até as crianças ficam. Mas o diagnóstico precoce é o melhor sinal. A fasciotomia, ela abre a musculatura para a musculatura tentar respirar melhor, o músculo também consome oxigênio. Então, é muito comum. Essa paciente não pode usar meia elástica. Não pode usar. Tá vendo? Então é importante, gente, até para usar meia elástica a gente precisa de orientação. Verdade. Nada como informação, né? Às vezes a gente acha que está fazendo bem e está fazendo mal. Já que falamos de anticoncepcional para as mulheres, tem uns senhores que gostam de usar aquele remedinho azul. Sim. Né? Que eu acho que deve ter vários, devem ter nomes diferentes hoje em dia. Tem. Isso é um risco para a saúde vascular? Olha, caindo naquele começo que você falou, né? Nem tudo que é lícito me convém, né? Então, assim, a pessoa com supervisão, uma vez ou outra, ela sentiu a necessidade da medicação, não vai fazer mal. Tem que ser também com orientação médica, depois que faz esse check-up vascular. Mas o que acontece, Cláudio, na prática, o cara vicia, né? A gente toma o remedinho azul no fim de semana, no outro fim de semana, aí no dia da semana ele tá, não, hoje ficou uma coisa diferente e tal. E tem risco mesmo. É um vasodilatador. Então, a artéria que fica num calibre único, ela fica muito maior para chegar sangue da região genital do homem. Então, chega sangue, mas aquele sangue que chega ali vai faltar em algum outro lugar.
Então, e os remedinhos azuis, esse é o problema, eles ficam muito tempo na corrente sanguínea. O Viagra hoje, 8 horas a 12 horas na corrente sanguínea, então é um tempo muito prolongado. As medicações mais modernas, que são os verdinhos agora, são um pouquinho mais curtas para evitar esse fator todo. Mas é muito comum a pessoa tomar o Viagra, o Cialis, ela tem enxaqueca. Por quê? Porque o sangue foi direcionado para um local para trabalhar ali, mas está faltando numa região cerebral, né, no caso. Olha, informação importante, né? Porque, assim, popularmente é tudo muito difundido, assim como a meia elástica. Então, são coisas que a gente acha assim, qual o problema? Todo mundo toma, né? Só que não, tem que ter orientação médica. Interessante essa informação que o doutor trouxe, né? Do tempo que fica circulando esse medicamento no seu organismo. Se você tem, por exemplo, um problema de trombose, você está com um risco muito grande, né? Então, atenção, tá? A Luciana Santos pergunta, boa tarde, meu pai tem muita dor nas pernas, aliás, no corpo todo. Não tem trombose. O que pode ser? Será reumatismo? Pode ser, sim. A trombose aumentou muito a incidência com a Covid, aumentou muito a incidência com um home office, com a pessoa parada, a pessoa trabalhando no Uber, mas nem tudo é trombose, né? Então, as doenças, se forem articulares, pode sim ser reumatismo. Geralmente, as dores, quando estão em muitos locais separados, Cláudio, geralmente são coisas mais nos nervos do que nas veias. Então, se for na articulação, pode ser o reumatismo, sim. Precisa investigar melhor para tratar a causa, senão você trata só a dor, vai tomando uma Novalgina 1 grama, uma Neosaldina, um Dorflex, a hora que você vê, você não tratou a causa. E aí você está com um problema maior mais adiante também. Doutor, quando a gente vai à farmácia, a gente vê nas prateleiras uns cremes, umas pomadas com a indicação de ser para varizes. Funciona ou isso é só apelo comercial? Olha, é difícil, viu, Cláudio? Funcionar de uma forma duradoura, né? A gente até tem algumas fórmulas manipuladas também. Funciona para a fase aguda, então você está com aquela dor, aquele mal-estar, funciona. Então eu digo que os cremes funcionam até 3 semanas. Tem um efeito prolongado, bom e seguro. Passou de 3 semanas, não adianta mais. Então, o que acontece é a pessoa fala, eu usava aquele creme, agora parou de funcionar, não faz mais efeito. Será que o meu corpo acostumou? Não tem mais ação para a fase crônica. A pessoa está com a dor na perna, está com uma varizes ali, ou hemorroidas e tudo, ela melhora com o creme, com o tratamento local. Depois disso, não funciona. É muito comum flebite no pronto-socorro. A pessoa tomou medicação, aí a veia ficou inflamada e não passa mais sangue ali. A pessoa tem que tratar 3 semanas, depois desentope e depois não tem mais ação local, já melhora também. Maravilha. Depois quero falar então de... Nossa, fugiu a palavra. Hemorroida, você falou, não foi? Falei. A gente vai falar sobre isso já. Mas, se você tem alguma dúvida em relação a hemorroidas, porque ainda existe, gente, um constrangimento, parece que, não posso falar disso com o médico, aí fica sofrendo, fica péssima, fica, sabe, numa situação horrível, sem qualidade de vida, porque tem constrangimento. Então, aqui a gente fala sobre tudo sem constrangimento, ao contrário, com muita seriedade e respeito, porque a nossa saúde merece todo o respeito do mundo. Então, segura que já a gente vai falar sobre a hemorroida. A Mara de São Paulo quer saber, é verdade que beber pouca água pode afetar a circulação sanguínea das minhas pernas? Com certeza, né? A hidratação é importante. Até olhei para minha água aqui, mas já tomei meu copo inteiro, tá vazio. Eu fico morrendo de sede enquanto eu tô falando. 60% do nosso corpo é água, né? Então a gente precisa estar com o copinho d'água perto, sempre hidratando, porque ocorre a expansão sanguínea. Naquele vídeo inicial, falou dos problemas renais. Então, todos conectados, todos relacionados. Quando a gente tem pouca água no corpo, o sangue fica mais viscoso, ele coagula com mais facilidade. Por isso que eu lembro a vocês todos os dias, tomem água, tomem água. Agora, vamos falar de hemorroida rapidinho, porque o nosso tempo já está quase acabando, mas eu acho importante falar sobre esse assunto. Tem a ver com o nosso aparelho circulatório. Totalmente, Cláudia. É uma veia também, mas tem 4 tipos e a gente também está, assim como as varizes, evitando cirurgia, tratando cada vez menos com cirurgia. Hoje a hemorroida trata-se com laser também, tem tratamentos minimamente invasivos, mas o importante é, teve a lesão, poxa, estou sofrendo com isso, procura ajuda, faz o tratamento com os cremes e tudo.
E aí, às vezes, um laser resolve muito bem. As varizes... O tratamento com creme soluciona o problema ou, como o da perna, é um paliativo? Ela tira a dor, dá conforto para o paciente para poder tratar definitivamente. Tá. Só o creme não resolve. Tem que tratar definitivamente. Tem que tratar, senão mês que vem tá lá de novo, batendo na porta. E a varizes a mesma coisa. Quem já teve ou quem está, por exemplo, agora com uma crise de hemorroida, em relação aos hábitos, às escolhas, temos que tomar alguns cuidados? Tem que usar o creme analgésico, né? Alimentação, bastante água, hidratar bem, comer uma alimentação bem equilibrada e tudo, procurar ajuda. E muitas vezes o laserzinho resolve isso também, é cicatrizante. O laser hoje mudou toda a estrutura. Já a mulher que amamenta usa laser para cicatrizar o mamilo quando tem as fissurinhas. Criança, às vezes, tem as rachaduras também. O laser é uma maravilha, muito bom. né? Agora, uma hemorroida é uma veia entupida? É como se fosse uma trombose? Não. Dilatada, é dilatada. É dilatada. É o contrário. A veia, ela dilatou, ela foi crescendo. Por que acontece nas mulheres grávidas com mais frequência? Porque é uma dificuldade, é um peso extra do sangue, do bebê e da placenta. E aí o sangue não consegue subir, tem que fazer uma força extra. Numa veia que já era muitas vezes doente. Então a veia já estava um pouquinho fraquinha, a hora que ela tem que fazer um trabalho a mais, ela fica fraca. É mais comum em jovens ou em idosos? Tem de tudo, na prática. Tem de tudo. Tem meninas jovens que você fala, nossa, tem pessoas que sofreram a vida inteira. Assim como tem varizes de pacientes que têm 30 anos, 40 anos e tem meninas jovens também. Então hoje, fez o diagnóstico precoce, técnicas minimamente invasivas resolvem muito bem, tanto as hemorroidas quanto as varizes, ajuda muito. Se não tratar ambas, varizes, hemorroidas, quais são os riscos? Trombose hemorroidária. Né? Olha isso, gente, trombose hemorroidária. Então assim, mas tem uma vergonha. Do quê, gente? Para o médico, isso é igual, sei lá, igual tomar um sorvete. Não tem nada, né? É um bicho de 7 cabeças, não. No consultório é uma coisa muito mecânica, né? A gente está ali trabalhando e é até muito normal, assim. É até engraçado que às vezes em casa estou falando com a Karen e ela também, por ser médica, a gente está falando a mesma linguajar médico, linguajar técnico. Não é... O ruim é não se tratar, né? O ruim é não se tratar. Não pode, tá bom? Espero ter te ajudado. Agradeço muito, doutor Fernando Bacalhau, mais uma vez. Obrigada, volte sempre, é uma alegria te receber. E olha, o doutor Fernando Bacalhau, assim como a esposa dele, a Karen, que também é muito querida, eles estão na clínica KF Vascular. O site é www.kfvascular.com.br, kfvascular.com.br. O Instagram KF Vascular. Se você quiser marcar já um bate-papo, até telemedicina, gente, para uma primeira conversa, 11 2337 0185. Obrigado. Muitíssimo obrigada e até a próxima. Uma alegria te receber sempre. Um beijo nas meninas. Até mais, tchau.